Fazer apenas um comentário e incentivo para que os irmãos da igreja sejam incentivados. Para você que acompanha pela live, pela transmissão, que a bênção e a paz do Senhor alcance a sua casa. O culto de ensinamento, de doutrina aqui na igreja é todo o primeiro domingo de cada mês. O segundo domingo é a Santa Ceia e nos demais é o culto com a mocidade. Só que devido à necessidade e devido aos acontecimentos que têm acontecido, principalmente nesta congregação, o pastor Paulo ele daria um ensinamento sobre os dons, irá dar um ensinamento sobre os dons espirituais, só que seria um domingo por mês que seria o culto de ensinamento. E aí, imagina, no próximo domingo ele começaria e só no outro mês. Quando chegasse no outro mês, talvez, em outras palavras, seria tarde demais. Então, eu não gosto de falar que tudo é o Espírito Santo sem ter certeza. Mas quem presta atenção na obra de Deus, quem presta atenção nos acontecimentos, tem a percepção do Espírito Santo, aí sim o Espírito Santo é que trabalha. Então, eu conversei com ele e disse, pastor, não dá para ser uma vez por mês. O assunto que o senhor vai dizer tem que ser domingos seguidos, exceto o dia de Santa Ceia, que não podemos mudar. Pois então, ele vai dar os ensinamentos sobre os dons espirituais neste domingo, hoje, começando hoje. No próximo domingo continua, o outro domingo seria o da Santa Ceia, aí não haverá uma continuação. Nos outros domingos continuarão abordando o assunto sobre os dons espirituais, porque nós precisamos entender cada dom, como funciona. A igreja está entendendo? Amém. Então, irmãos, eu convido a você a não faltar nos domingos. Se você quer aprender, se você quer relembrar, que às vezes nós esquecemos, não é? E lembrar e aprender à luz da Bíblia. Não é no achômetro, é porque eu acho ali, é porque eu ouvi. Não, é com referências bíblicas. A igreja, alguém pode até discordar, mas se está na Bíblia, você tem que aceitar. Se você não quer aceitar, é problema seu com Deus, não é conosco. O nosso problema é se a gente não passar, não orientar, não ensinar. Você pode andar errado, é problema seu. Mas você andar errado, ou fazer errado, porque a igreja não te ensina, aí é problema também da igreja. Aí o erro é ainda pior. Mas quando se tem pessoas que quer procurar ensinar o que aprendeu, ou quer te levar ao conhecimento da palavra dentro da Bíblia, e você não quer aprender, aí a responsabilidade é toda sua. Depois, quando for enganado por Satanás, enganado por sei lá quem, você vai arcar com as consequências de não querer, não gostar da palavra de Deus. Então, é o convite, irmãos. Obrigar, ninguém pode obrigar, mas venha aos domingos para que você possa aprender sobre os dons espirituais. Porque Deus tem os seus dons para o auxílio da igreja e o diabo tem as suas limitações para prejudicar. Exemplo, Deus tem o dom da revelação, que é revelação, o diabo vem com a adivinhação. E por aí vai. Eu não vou tomar o tempo do pastor, então ele vai ter quantos domingos que for necessário, até que seja abordado os dons que ele assim for ministrar. E logo após, irmão, seja lá, vamos supor, daqui a 3, 4 domingos em que ele abordar o assunto, na permissão do Senhor estaremos abordando também sobre visões, sonhos, visões e mistérios de Deus.
Porque às vezes a gente vem à igreja, o Senhor usa o pregador para falar comigo, o Senhor usa aquela profeta, usa aquela pessoa, usa, Senhor, lê a Bíblia, o Senhor fala comigo, e você não percebe que Deus já falou com você há muito tempo em sonhos. Porque uma coisa que é ignorada pelos evangélicos é principalmente os sonhos, aonde Deus fala. E o principal canal, meio que Deus fala com a humanidade é sonhos. Porque teve um tempo na história da humanidade que não tinha a Bíblia, tempo em que Deus não usou profeta, entre Malaquias e Mateus, 400 anos em que Deus não falou, mas Deus estava falando com as pessoas através de sonhos. Então, o meio que Deus mais usa para falar com o homem é os sonhos. Mas não é qualquer um, né? Mas como que eu vou saber que é Deus que está falando? Então fica aí a dica para que você aprenda e cresça espiritualmente. Porque ir para a vigília, ir para o monte, e ficar orando 3, 4 horas, e depois, quando você está no seu trabalho, quando você está na rua, ou você mesmo está na igreja, você aceitar qualquer coisa e ser enganado pelo diabo. Então, eu convido a você, nesses domingos, a participar destes ensinamentos, não é? Para crescer na graça e no conhecimento, para quando o diabo vir com aqueles sonhos maravilhosos do ponto de vista espiritual ou da carne? Depende, né? Depende do sonho, não é? Você não ser enganado. Vamos passar a palavra para o dirigente desta igreja, o cooperador Paulo Roberto, que irá na ministração sobre os dons. Desculpa aí os de casa, que estão acompanhando. Fui chamado a atenção aqui, quase que eu dou uma surra da minha irmã, por errar o nome do meu cunhado. Vamos receber o pastor desta igreja, o cooperador Paulo André. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra a vossa Bíblia, os ouvintes de casa, quero cumprimentar também com a paz do Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia, Deus. Versículo 1. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Somente um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Repetindo novamente: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Feche os teus olhos e liga o teu pensamento a Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Eu não estou aqui, ó Deus, para extinguir o Espírito Santo. Eu não estou aqui, ó Deus, para falar contra o teu Espírito, mas é a favor do teu Espírito. Eu não estou aqui, ó Deus, para falar que nós não cremos nos dons do teu Espírito, mas é para que o Senhor nos dê discernimento, para que a igreja não seja enganada. Meu Deus, abre a nossa mente. Ó Deus, revela-nos, ó Deus, a tua palavra. Meu Deus, venha derramar dons espirituais sobre a tua igreja. Meu Deus, venha manifestar o teu Espírito Santo aqui, e não o espírito do engano. Meu Deus, dai nós o discernimento de espírito. Abre a mente desta irmã, deste irmão. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para pregar contra os dons. Eu estou aqui para pregar a favor. Estou aqui para pregar a tua palavra. Faça esse irmão, essa irmã entender isso, Pai. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha intenção. O Senhor sabe que eu creio no poder do teu Espírito Santo. O que nós cremos, o que nós não cremos é em meninice, é no espírito do engano. E ele não vai se apossar dessa igreja, porque nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo já se faz presente aqui nesta casa. Nós cremos que os dons do teu Espírito Santo serão manifestos na tua igreja, mas não o espírito do engano. Abre a nossa mente no decorrer desses domingos. Me capacita, meu Pai, porque sem o Senhor eu não tenho capacidade nenhuma. Revela-me a tua palavra pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Podemos assentar, amém?
Irmãos e ouvintes de casa, Aleluia, Deus. eu creio nos dons do Espírito Santo. Aleluia. Eu sou batizado no Espírito Santo. Tenho os dons de Deus na minha vida. Dom de línguas, né? Muitas das vezes nós estamos orando, Deus manifesta. Falamos em línguas. Já fui de igreja aonde já teve tipos de engano. E depois de lá para cá, né? É uma igreja a qual eu me dediquei, aonde eu aprendi a buscar os dons do Espírito Santo. Esse pastor é um pastor que é meu amigo, independente do que ele crê, coisa que eu não creio. Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã a respeito disso. Então, irmãos, eu estou aqui para pregar sobre os dons do Espírito Santo. E às vezes as pessoas criam aquela ideia, o irmão Paulo ou o irmão Naácio não acredita, duvida, quer padronizar aqui na igreja. Não, irmãos, quem sou eu para poder querer tirar o Espírito Santo da igreja? Primeiro que ele me arranca, ele me mata. Se ele quiser, ele me mata. Entendeu? Então o que nós queremos, irmãos, é que a igreja seja orientada. É que a igreja não vá por qualquer tipo de fala. É como o irmão acabou de dizer. Agora, se a partir de que nós passarmos aqui, eu vou estar pregando a Bíblia, irmão, nenhum dom, põe isso na tua cabeça, nenhum dom espiritual está acima da palavra. Nenhum. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Nenhum dom está acima da palavra. Não tem dom de revelação, não tem dom de profecia, não tem dom de cura. Todos os dons, eles têm que ser baseados e fundamentados na palavra. Qualquer dom que for ministrado aqui na igreja, você pode julgar ele pela a Escritura, pela palavra de Deus. O único dom que os dons que são ministrados, os dons espirituais, que é falado aqui em 1 Coríntios, a partir aqui do versículo 1, que fala sobre os dons espirituais, todos esses dons têm que estar balizados na palavra. A pessoa profetizou, eu posso julgar a profecia. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Não quer dizer que eu estou duvidando e que Deus vai pesar a mão em mim. Isso é jargão de pregador. Você está duvidando? Deus vai pesar a mão em você. Não, irmão. Eu posso julgar pela palavra aquilo que você falou. Aquilo que você falou, que Deus falou com você. Ele falou com você, não foi comigo. Então, pela palavra, eu tenho autoridade para julgar a profecia. Pela palavra, eu tenho autoridade para julgar se é de Deus ou não. Se você acredita assim, irmão, aí é com você. Eu estou falando da Bíblia. E o fundamento nosso, irmão, tem que estar pautado na Bíblia. Amém? Então, irmãos, entenda, eu não estou aqui porque sou contra os dons do Espírito Santo. Jamais, irmão. Jamais. Quem falar isso aí, se alguém comentar isso com você, é fofoca do diabo. Tá? Eu creio nos dons do Espírito Santo. O que nós não cremos, eu não creio. E a igreja está despertando para isso agora. Muita gente está despertando para isso agora. É em meninice. Meninice. Entendeu? Eu mandei um vídeo para o Naácio. Eu pensei até em postar no grupo. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou. Porque vira chacota. Irmão, vocês precisam ver. É coisa de rir. Parece uma comédia. Um camarada chega no lugar e começa a falar em línguas. Não sei se é, aquilo ali não é línguas. Falando papapá, papapá, papati, papapá, e que eu vim aqui papati, papapá, e para fazer papati, papapá. E não fala o que ele veio fazer. Ele só fica com papati, papapá. Você entendeu? Brincando com as coisas de Deus. É isso que nós temos que tomar cuidado. E às vezes quando nós convidamos a igreja, convidamos os membros para vir, né? Aí cria aquelas barreiras, aquela situação, né? Não dá para mim ir, mas se eu estivesse fazendo um culto aqui de 7 vasos, 10 vasos, a igreja talvez não caberia, né? Às vezes as pessoas preferem ouvir o que o vaso vai falar, mas não preferem ouvir o que a palavra de Deus tem para falar. Aí, irmãos, é problema de quem quer.
Não é problema meu. Eu, como dirigente da igreja, eu tenho o direito e tenho a responsabilidade de instruir a igreja. Porque senão Deus cobra de mim. Tá bom? Então, irmãos, vamos começar aqui. Havia, irmãos, hoje, e sempre, depois que morreu o primeiro apóstolo, que é o apóstolo João, há dois tipos de pensamento. Aquelas pessoas que acreditam que os dons se cessaram. São os chamados cessacionistas. A partir do primeiro século, quando o primeiro apóstolo morreu, o apóstolo João, a igreja reformada, que existe hoje nos nossos dias, que veio da reforma, eles acreditam que não tem dom mais. Que os dons de cura, que os dons de profecia, que os dons de revelação, tudo cessaram. Não existe. Mas nós que somos pentecostais, e pela palavra, nós acreditamos que os dons, eles têm uma continuação. Veja bem, como que os dons cessaram? Se lá em Marcos, Jesus ainda, quando citou isso, Jesus estava aqui na terra, em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. O que Jesus diz lá? Alguém pode ler para mim? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Aquele que crê e for batizado, eu já vou falando aqui para ganhar tempo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. Expulsar demônio não é dom não, viu, irmãos? Expulsar demônio é autoridade. Aleluia, Jesus. É autoridade que a pessoa, eu tenho o dom de expulsar demônio. Não existe dom de expulsar demônio, porque a Bíblia não fala nisso. Isso é autoridade. Isto é autoridade. Não é dom. É autoridade, é unção, revestimento de poder que Deus dá à pessoa para expulsar. Aí depois vem, imporão a mão sobre os enfermos. Aí é dom, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, vai falar sobre os dons de curar. Não é um dom de curar, porque existem vários tipos de doença. E Deus, através do teu Espírito Santo, Ele pode usar uma pessoa em determinada área de doença, em que Ele põe a mão e a pessoa é curada. Talvez a pessoa está sentindo vamos supor, uma dor de cabeça. A pessoa impõe a mão e ele é curado. O dom de cura manifestou na vida dele. E ali, irmãos, quando Jesus estava passando por aqui, quando Jesus estava aqui, ele já tinha falado que estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então estes sinais, irmãos, só vão cessar quando Jesus vier buscar a tua igreja. Porque lá no céu você não vai precisar de dom de profecia. Lá no céu você não vai precisar de dom de revelação. Lá no céu você não vai precisar de dom de discernimento de espírito. Lá no céu você não vai precisar de dom de cura, porque o seu corpo vai ser transformado no corpo incorruptível. Lá no céu você não vai precisar. Lá no céu não precisa de dons. Mas os dons aqui nós precisamos dos dons espirituais. Mas tem que saber usar. A igreja de Corinto foi a igreja que mais Paulo bateu firme. O apóstolo Paulo bateu firme nessa igreja. Porque essa igreja tinha todos os dons espirituais. Todos os dons. Dom de cura, dom de profetizar, dom de profecia, dom de variedade de língua, dom de interpretação de língua, dom de visão. Mas eles não sabiam usar os dons. Irmão, para você usar os dons espirituais na igreja, tem que ser com decência e ordem. Teve uma pessoa na nossa igreja que eu conversei com ela, orientei ela, para que ela pudesse estar até aqui hoje no nosso meio. Mas ela não aceitou o que eu conversei com ela. Então é desobediente, é rebelião, não quer aceitar, não tem obediência. E fala que Deus está falando. Não obedece o pastor que representa Deus aqui na terra. E fala que Deus está falando e quer fazer do seu jeito, achando que a
12. Todos podem profetizar aqui, um depois do outro, com decência e ordem. Cada um aqui pode falar o que Deus falou com ele, mas com decência e ordem. Agora, com bagunça, com chocarrice, querendo atrapalhar o culto, e outra coisa que nós temos que ater e tomar cuidado. O pastor está pregando, ou o obreiro está pregando, a irmã quer levantar em profecia e calar quem está pregando, está errado. Não existe isso não. Deus está falando, eis nada, Deus já está falando aqui. Deus já está falando aqui, depois ele pode falar aí, mas primeiro aqui, é com decência e ordem. Se você vê isso em alguma igreja, irmã, cuidado, fica atento. Não estou falando que a pessoa que está levantando ali, que não é Deus que está falando, mas ela não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento da organização do culto, irmão. Deus não é de confusão. Deus é organizado. Quando tem confusão, quando as pessoas que querem falar que Deus está manifestando e está tendo confusão, fica atento. Abre os teus olhos. Porque Deus não é de confusão, não. Quem está nesse meio não é Deus, não. Não é Deus. É outro ser. É outro ser que está querendo atrapalhar a comunhão dos irmãos, atrapalhar a organização da igreja. Então, em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, irmão, nós já provamos, eu acho que essa parte da Bíblia dos reformados teriam que rasgar, porque eles acreditam que os dons já cessaram quando o primeiro apóstolo morreu, que foi o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João. A partir dali eles acreditam, os pais da igreja acreditam que os dons cessaram. Então não tem dom de cura, o dom, tudo é resumido na palavra. Não. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, onde é que eu tinha citado, Paulo lá, ele fala para que nós não venhamos proibir a línguas estranhas. Ali já é uma refutação para aqueles que acreditam que os dons cessaram. Paulo já fala, porque, irmãos, se os dons fossem para cessar nos tempos que nós vivíamos hoje, o apóstolo Paulo, que tinha intimidade com Deus, o apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu, o apóstolo Paulo, que entendia de dons espirituais, porque Deus havia revelado para ele havia deixado escrito em alguma carta que ele escreveu à igreja que os dons haviam de cessar. Com certeza, irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo desceu, o outro Consolador. E o Espírito Santo, irmãos, é que distribui os dons espirituais, é que manifesta os dons espirituais na igreja. O Espírito Santo manifesta os dons espirituais na igreja. Então nós, como pentecostais, nós acreditamos, nós temos todo o respeito à igreja reformada, somos pessoas abalizadas na palavra, mas quando chega na questão de dons espirituais, nós discordamos, porque a Bíblia nos dá respaldo que os dons ainda continuam, a manifestação ainda continua. Mas o que eles acreditam? Porque na época dos pais da igreja não houve manifestação, não houve grande manifestação dos dons. Então eles acreditam que não existe mais os dons espirituais. E o que nós podemos falar daquele avivamento pentecostal que teve na rua Azusa, lá em Los Angeles, quando Deus tomou a cidade? Deus manifestou um poder sobrenatural. Pessoas entravam dentro da igreja lá em Los Angeles e eram curadas. Pessoas eram tomadas pelo poder do Espírito Santo. Em 1906 houve um grande avivamento. Grande avivamento. E outra coisa, irmão, aprende uma coisa, irmãos, quando tem um avivamento, é porque Deus vai mudar a tua vida. Deus não quer manifestar poder, porque o nosso Deus, ele não é exibicionista. Quem quer se exibir, vai para o circo. Lá você vai ver aquelas pessoas ali que trabalham no circo para fazer exibicionismo, né?
fica pulando, fica virando cambalhota. Ali, Deus não está brincando de poder, irmão. Deus não brinca com isso. Aleluia, Deus. Em Mateus capítulo 4, o diabo queria que Deus ficasse brincando. Deus não é de brincadeira, Deus não perde tempo não, irmão. Esse negócio que Deus toda hora está falando, tem que tomar cuidado com isso. Toda hora Deus está falando. Deus fala agora, Deus fala. Tudo Deus tem que falar, irmão. Deus já nos deu a Bíblia. Deus já deixou a palavra. A Bíblia é a nossa bússola para ser seguida. A Bíblia é o fundamento para você ser seguido. Se Deus não usar ninguém aqui na igreja para falar uma revelação, você tem a palavra que já fala com você. Você já tem a palavra. Você já tem a instrução. Você já tem a orientação. Se Deus não quiser usar ninguém em revelação, ninguém em profecia, você já tem a palavra como o seu guia, a sua bússola para você seguir. Então nós temos que ficar atentos a isso. Vamos entender, irmãos, o que é dom. O que é dom? Como nós estamos aí falando sobre dons espirituais, mas o que é dom? Esta palavra, irmão, significa presente, dádiva. Dom não é algo da minha capacidade. Não é porque eu sou muito estudado, não é porque eu tenho muito dinheiro, não é porque eu estudei em bons colégios, que aí eu tenho o dom de Deus. Não. Dom de Deus não é capacidade humana. Dom de Deus é algo sobrenatural. É algo de Deus para o homem. O fruto do Espírito é algo do homem para com Deus. Os dons do Espírito é algo de Deus para o homem. O dom, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, o dom significava presente, dádiva, algo que Deus te dá e que você não merece. O dom é algo imerecido. E a Bíblia fala até sobre a salvação. O que a Bíblia fala? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que te deu. É Deus que te deu. Na antiga aliança, o Espírito Santo não havia sido derramado como foi derramado a partir do dia do Pentecoste. Na antiga aliança, Deus escolhia pessoas específicas para manifestar o teu poder. Deus usava sacerdote, Deus usava reis, Deus usava profeta. Teve uma certa vez que o povo começou a profetizar, e aí parece que Miriam ficou com ciúme lá, e foi questionar com Moisés: o povo está profetizando. Moisés repreendeu ela. Uai, deixa o povo profetizar, o Espírito é de Deus. Se ele quer manifestar, em toda a congregação, que seja manifestado. Mas na antiga aliança, o Espírito Santo não havia sido derramado de forma geral. Era de forma, às vezes, coletiva, específica para um certo grupo. Hoje, que nós vivemos no tempo da graça, depois que Jesus ascendeu ao céu e o Espírito Santo desceu, a igreja, o povo, nós, toda a igreja, todos nós, podemos receber de Deus o dom espiritual. Todos nós podemos receber de Deus um dom espiritual. O Espírito Santo foi derramado, irmão. E sabe como que você vai receber o dom espiritual? Buscando a presença dele, orando, jejuando, se arrependendo dos seus pecados. Jesus mesmo disse nas suas palavras: arrependei-vos e depois recebereis o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo tem que se arrepender. Tem um processo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E o dom espiritual hoje, irmãos, na nova aliança, quando eu disse que não é capacidade humana, não é para eu me aparecer,
E hoje, às vezes, nós vimos isso nas igrejas. Porque fulano tem um dom de revelação, talvez você ache que ele é mais espiritual do que o outro. Nós nos enganamos com isso. Porque o fulano tem um dom de profecia e aquela irmã não tem dom. Nunca vi aquela irmã profetizar. Eu sou mais espiritual do que ela. Não. O dom não é capacidade sua. O dom é uma dádiva de Deus. Eu estive numa igreja a qual eu comentei e comecei a falar. Nessa igreja a qual eu fui, que a irmã Rosimari também foi. Estou citando o nome dela. E ela pode... Por que eu estou citando o nome dela, irmão? Porque às vezes a pessoa não... Será que é papo do irmão Paulo? Pergunta a ela, que ela foi dessa igreja. A minha sogra foi dessa igreja. E essa igreja colocou algo lá que não tinha nada a ver com Deus. E eu tinha, na época, Deus havia manifestado na minha vida os dons espirituais, mas faltou o dom de discernimento. A minha sogra, que nunca vi ela falar nem isso aqui, ó, de língua estranha, nem um pouquinho assim, ó, nenhum, nada, nunca vi ela remexer, sentir nada, sempre seriona, séria, muito, muito equilibrada ali, muito séria, nunca vi ela falar nada. Irmãos, nesta igreja, onde tinha várias pessoas que tinham dons espirituais, foi a única que levantou e debateu frente a frente com esse camarada que entrou dentro da igreja, arrasou com a igreja, arrasou com a minha vida, arrasou com a vida do pastor. E até hoje ele nunca conseguiu firmar esse camarada. Ela foi a única que levantou e debateu. Eu lembro como hoje, ela foi até ele e debateu frente a frente com ele. Eu não creio que anjo incorpora em corpo de ninguém. Está errado. Isso é antibíblico. A única. Nunca vi ela falar que tem dom de revelação. Nunca vi ela falar que ela profetizou. Nunca vi ela falar que ela falou em língua estranha. Mas foi a única que levantou nessa igreja, que nem o pastor dessa igreja teve discernimento para bater de frente com esse camarada. E acabou com a igreja. Até hoje essa igreja, ela não permanece firme. E esse irmão, esse pastor é meu amigo. Só que quando nós entramos nesse detalhe, tem debate. Porque a Bíblia não fala que anjo incorpora em ninguém. Você é templo, não é de anjo. Você é templo, é do Espírito Santo. Você não é templo de anjo, não. A Bíblia não fala isso, irmão. A Bíblia não fala que Miguel vai incorporar em mim, que Gabriel vai entrar dentro de mim, que outro serafim, e lá tinha uma quantidade de anjos. Tinha serafim, tinha Miguel. Até eu era anjo lá também. A única, irmã, a única que levantou e nunca vi ela falar em línguas estranhas. É por isso que eu estou falando com você. Não queira medir o irmão, porque o irmão tem dom de revelação e você não tem. Não mede o irmão, a espiritualidade dele, achando que ele é mais espiritual do que você, porque o dom que ele ou ela recebeu foi Deus que deu. É misericórdia, é graça. É porque Deus quer usar aquela pessoa. Não é porque ela é mais chegadinha de Jeová e você está mais distante de Jeová, não. Aprende isso, irmão. Fica atento com isso. Isso aconteceu quando eu tinha meus 14 anos. Saiu no jornal. Saiu no jornal a igreja do pastor. Eles colocaram bastante porque a imprensa, né, que gosta de julgar esse jogo político, sempre foi assim. Com algumas ressalvas, ela colocou lá bem grande o pastor que saiu do Rio de Janeiro para estrupar em BH. Era na época daquela jornalista Glória Lopes. Detonou com a igreja, detonou com vários crentes, detonou com a vida deste homem, porque ele, por mais que esse pastor aceitou essas coisas, ele é homem de Deus, eu creio, porque ele é um homem íntegro.
Ele é um homem sincero, mas ele foi enganado. É um homem que foi de uma só mulher. Eu conheço a vida sentimental, pessoal dele. Eu convivi com ele. É homem de Deus, mas foi enganado. E aí? Foi enganado, irmão. Irmão, se até essa parte de anjo, irmão, o Lúcifer levou, ele não vai levar você que é crente, irmão. Você está achando que você é melhor do que os anjos que estavam lá no céu e não foi enganado? E a gente está tentando abrir a mente dos irmãos. Aí tem irmão que não entende. Não é porque o irmão não crê, é porque o irmão quer acabar com isso. Irmão, para com isso, irmão. Vai acabar com o quê? Eu tenho algum poder de acabar com alguma coisa aqui dentro da igreja? Eu quero que você abra essa cachola sua, essa mentalidade sua, que só vem aqui para você ver de todos os lados. Para nada te atacar e tirar você da igreja. É isso que eu quero. Irmão, esta palavra dom, ela não existe aqui, como está escrito aqui no capítulo 12, versículo 1. Esta palavra que está aqui, ó, acerca dos dons, lá no original, na Bíblia grega, porque a nossa Bíblia, ela foi traduzida, irmão, do original para o português, para o inglês, para o alemão, para o francês. O original que foi escrito, os primeiros escritores da Bíblia escreveram do original, do grego, do hebraico e algumas partes da Bíblia em aramaico. Esta palavra dom, lá na Bíblia grega, não existe. E aí, aqueles que acreditam que cessaram-se os dons, eles querem usar esse termo aqui, ó. Não, isso aqui não tem no original. Então nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Quem pode ler para mim? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Aleluia, Deus. A palavra aqui, que está lá no grego, significa pneumatikon, no grego. Mas eles usam esse termo aqui, ó. Eles querem usar aqueles que acreditam que o dom cessou, que não tem dons espirituais. Ele pega esse texto e pega um outro texto que eu vou mostrar para você, para provar que os dons espirituais foi só para a época dos apóstolos. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, o que é que fala lá? Se nós semearmos as coisas espirituais, será muito que Se nós vos semearmos as coisas espirituais, o que aconteceu, irmão? Quando foram traduzir a Bíblia para o português, a palavra seria essa: coisas espirituais. Mas tem muitas palavras que tem no grego e que não tem na nossa língua no português. Então, aquele tradutor que está reescrevendo, que está traduzindo a palavra, ele tem que encontrar uma palavra parecida, porque não tem na língua deles. E aí eles querem usar esse termo aqui, dizendo que esta palavra não existe no original. Mas a melhor tradução para o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 12 é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11: coisas espirituais, que é a mesma coisa. O que é coisas espirituais? Coisas que vêm do Espírito Santo, dons espirituais, manifestação do Espírito Santo. Um outro termo também que eles gostam de querer citar para falar é quando fala que a língua estranha será cessada, a profecia será aniquilada, até que venha o perfeito é Cristo. Irmão, aquele termo ali, quando eles estão usando, quando o escritor aos Coríntios estão usando aquele termo, falando que a língua estranha vai cessar, é quando Cristo vier buscar a igreja. É quando Cristo vier buscar a igreja. Aí não vai precisar de dons espirituais, aí vão cessar mesmo. Vai cessar a revelação, vai cessar a profecia, vai cessar, porque não tem necessidade. Irmão, o dom de Deus, os dons de Deus, é para quê?
Para que é os dons de Deus? O dom, irmão, é para aquilo que for útil na igreja. Dom de Deus não é para se exibir. Lá em Mateus capítulo 4, o diabo queria que Jesus exibisse o seu poder. Aqui, ó, tá aqui o pão, transforma, não, tá aqui a pedra, transforma a pedra em pão. Ah, chega aqui, vem cá, pula aqui, vamos ver se você vai machucar. Não sei o quê. Ô, irmão, hoje você vê cada uma. Gente do céu, você vai para a internet, você vê cada maracutaia, cada meninice. Irmão, é coisa absurda. É por isso que as pessoas que vêm para a igreja, que não estão acreditando mais. Quando a irmã fala que Deus está falando, as pessoas ficam com dúvida. Por causa desses aí, ó, que está brincando com o dom de Deus, irmão. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Isso não é brincadeira não, irmão. Isso é muito sério. E a pessoa que é usada pelos dons, que Deus o capacita, né? Ela passa uma luta tremenda. Porque as pessoas começam a não acreditar. Ela fala, mas isso, irmão, eu quero deixar bem claro. Você que tem o dom da revelação, você que tem o dom de profetizar, irmão, se Deus mandou você falar, se é Deus que mandou, fale. Fale. É Deus que mandou? Fale. Está balizado na palavra? Fale. Profetiza. Fale. Entrega o recado. Agora, irmãos, quando uma pessoa fala que tem uma revelação para a igreja, aí eu entro em cena. Aí, irmão, aí não. Aí mexeu comigo. Quando alguém fala que tem um recado individual, eu tenho um recado para a irmã Cristina, aí é com você e ela. Você e ela. Agora, quando você chega aqui na igreja e quer falar que você tem um recado para a igreja, aí você tocou comigo, irmão. Aí eu não posso, eu tenho que avalizar. Eu tenho que ver se aquilo que se você, aquele sonho, aquela revelação, a minha cabeça está em jogo, irmão. Irmão, isso cai lá na sede, eu estou falando aqui, ó. Pastor Daniel ouvi também. Entendeu? Isso cai lá na sede, lá, irmão. Vai cair com outras palavras. E vai falar que eu estou apoiando. E vai matar muita gente, se não for de Deus. Então, irmão, Deus te mostrou? Vamos ali para a secretaria. Irmão, eu tenho um recado para a igreja. Quem tem recado para a igreja não teme a pastor, não teme a presidente, não teme a ninguém. Se é Deus que falou e a pessoa tem certeza que Deus falou com ele, ô irmão, pode levantar pastor, pode levantar dirigente, Deus vai usar, Deus vai manifestar a palavra, Deus vai liberar a palavra. Eu não vou impedir, não. Agora, Deus falou com você, tem um recado para a igreja. Então vamos lá. Irmão, o que é que Deus te mostrou? Irmão, Deus me mostrou que lá no céu tem isso, tem aquilo outro, então vamos avalizar aqui na palavra, não é mesmo? Não tem tantas essas coisas assim? O que é isso? Eu queria ver pelo menos alguma. Tem isso mesmo, irmão? Tem. Então vamos ver aqui em Apocalipse, né? Vamos ver aqui nas cartas aqui do apóstolo São Paulo, para você passar para a igreja, irmão. Porque, irmão, quando você passa para a igreja, irmão, isso é sério. Isso é sério. Isso que aconteceu lá na igreja matou muita gente. Muita gente. Tem gente que, por causa do que aconteceu nessa igreja que eu fui dela, hoje pessoas estão desviadas. Pessoas morreram. Desviadas. Tinha uma menina que eu fui visitar ela e eu consegui levar ela para a igreja. Agora posso falar, já faleceu mesmo, Patrícia. Os irmãos aqui lembram dela. Eu e o Davi fomos visitar, Davi estava na igreja. E quando nós entramos na casa dela, o espírito demoníaco pegou ela e nós oramos e repreendemos aquele demônio. Nós estávamos naquela graça, naquela unção e nós repreendemos. E à noite eu já falei com o pastor, falei, pastor, tem uma alma aqui para Jesus, traga ela aqui. Ela foi para a igreja e começou. Aí, irmãos, entrou nesse negócio com esse camarada também, irmão, morreu. A Idética,
entendendo? Fora da presença de Deus. Agora, essa pessoa, irmão, que tem a consciência de fazer essas coisas, porque tem pessoas, irmãos, que fazem as coisas na igreja, a gente percebe que não é consciente, ela faz na humildade, na simplicidade, e a gente tem que orientar aquela pessoa, não é de maldade, não é de maldade. Agora, esta pessoa fez com maldade, consciente, entendeu? Consciente. Então, às vezes vem pessoas aqui na frente, pode falar alguma coisa, irmão, e a gente tem que tomar cuidado para poder conversar com as pessoas, para não machucar também aquela pessoa. Agora, quando envolve a igreja, irmão, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso deixar, porque eu não posso falar com ela, senão ela vai embora, ela não vai ficar na igreja. Então, irmão, então não vai ficar, porque não vai estragar a coletividade por causa de um, irmão. Não pode, entendendo? Não pode. Então nós temos que ficar muito atentos. Outra coisa que eu falei aqui, irmãos, num dia aqui, as pessoas aqui na igreja que estão liberadas pelo ministério, a orar por revelação, a nossa irmã Raquel e nossa irmã Rosimar, elas estão liberadas pelo ministério. Irmão, tudo é ordem, irmão. Ninguém chega aqui, Deus está me revelando, eu tenho que falar. Aqui tem que falar, rapaz, não é assim não. Você tem que falar, você tem que passar debaixo de uma hierarquia, é organizado. Já imaginou, irmão, se todo mundo chegar aqui e falar que Deus tem que falar e fala alguma coisa que não é de Deus? E aí, como é que vai ficar? Então, pelo ministério, quem está autorizado a orar pelos dons aqui na igreja, por enquanto, tem mais aí. Amém? Tem mais aí. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos jejuar, entendendo? Se você sentir de Deus, irmão, eu tenho o dom da revelação. Você tem, irmão? Então eu vou orar com você, nós vamos jejuar. Vou marcar aí um tempo de jejum para Deus me mostrar, para Deus te liberar você, porque não é Deus só que vai te liberar. Eu represento Deus aqui, irmão, na igreja. Você querendo ou não, gostando ou não, mas enquanto eu estiver aqui, estou representando Deus. E é eu que vou liberar você. Não é Deus que vai vir do céu, passar por cima de qualquer um e te liberar e você saindo falando asneira. Não é assim que funciona, não. Não é assim, irmão. A igreja tem que ter ordem, tem que ter decência. Aonde tem confusão, o Espírito de Deus não opera. Aí não. Então, se tem mais pessoas aqui que já recebeu o dom da divina revelação, me comunica. Me comunique, você ficar com medo, vergonha, não, me comunique, irmão. Estou aqui para prender ninguém, não, para impedir ministério de vida de ninguém, não. Eu quero que venha mesmo mais gente para orar para a revelação, para ajudar as irmãs, a irmã Raquel, a irmã Rosimar, entendeu? E aí você vai, nós vamos orar, vamos dobrar um joelho, eu vou orar junto com você, vamos fazer campanhas, e Deus vai liberar você aqui para você chamar pelos dons. Amém? Jesus, é fácil não. Então, irmãos, veja bem, o dom de Deus é para quê? É para que seja útil na igreja. O dom de Deus não é para ser exibido. Não é para ser exibido. É para que seja útil na igreja. Tem alguma utilidade o dom de profecia aqui na igreja? Tem, será? Deus viu que tem alguma utilidade? Tem alguma necessidade? Aí Deus vai manifestar o dom de profecia. Por exemplo, eu falo em língua estranha, mas eu não tenho a interpretação do dom. Não tenho. Aí Deus vai usar, digamos, estou usando como exemplo, o nosso irmão Remerson está ali. Aí Deus quer manifestar, Deus dá ele o dom da interpretação. Eu falo em línguas e ele interpreta. O dom de Deus é para isso, irmão. É isso. Você entendeu? O dom de Deus é para que seja útil na igreja. É para que seja útil na igreja. E outra coisa, quando eu falo em línguas estranhas, eu não edifico a igreja. Eu só edifico a mim. Eu sou edificado. A igreja não, porque a igreja sabe o que eu estou falando, nem eu sei. Mas eu sou edificado. Né? Naquele momento ali, naquela graça, naquele poder, né? E outra coisa, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu estava estudando sobre isso, o nosso irmão
na Arson, né? Me apertou ali na secretaria na sexta-feira. Não, irmão Paulo, um domingo só é muito pouco. Tem que ter mais domingos. Não foi ele, como a minha esposa falou. Bem, não foi o meu irmão na Arson. Foi o próprio Espírito Santo que tocou nele. Irmãos, eu conheço pastores que nunca falaram em línguas estranhas. Nunca vi ele balbuciar uma palavra em língua. Mas é um homem que é cheio da graça, cheio do poder. Quando abre a boca para pregar, irmão, Jesus, Deus desce, o Espírito Santo desce. Tem pessoas aqui na igreja que é assim, que tem a graça, que tem o poder da palavra, e nunca vi ele balbuciar uma palavra, uma língua estranha. É por isso, irmão, que nós não podemos ficar apegados a isso. Não, eu falo língua estranha, a irmã não fala, ela é menos espiritual do que eu. Estou enganado. Porque não existe só um dom. A Bíblia fala de variedades de dons. Dom de curar. Tem os dons espirituais e tem os dons ministeriais, sabia? Tem os dons ministeriais também, que é o dom de ser pastor. Dom, tem um dom até de ofertar. Ah, Jesus, eu li isso, eu fiquei maravilhado. Eu senti até a graça de Deus. Quando eu li isso, tem um dom de ofertar também, irmão. Que isso, irmão Paulo? Está falando heresia? Tô não. Tem um dom de misericórdia. Agora, só não existe, irmão. E eu vou estar parando por aqui, 5 para 8. Eu não quero delongar mais, eu sei onde é que eu parei aqui. No próximo domingo eu vou continuar. Eu quero já falar isso aqui, já de antecipação, para você já pegar. Eu já vi várias vezes pessoas falarem isso. Mas eu não vou julgar essas pessoas porque falaram isso. É falta de instrução. Talvez Deus falou com a pessoa de uma forma e a pessoa não soube traduzir, irmão. Tem isso também. Às vezes a forma como Deus fala com a pessoa não sabe falar como que é. Nem sempre Deus fala e a pessoa consegue talvez discernir. A própria Bíblia fala que Paulo viu coisas inefáveis. Entendendo? Mas aí a pessoa que não sabe expressar, ele tem que buscar de Deus, para não expressar uma coisa que possa trazer heresia na igreja. Eu já vi várias vezes. Às vezes a pessoa orando pelos dons e as pessoas falando: Deus está te dando o dom de amor, o dom do amor. Não existe dom de amor. Não tem dom do amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem pode ler para mim? Não tem dom do amor. Amor não é dom. Amor é mandamento. Aleluia, Deus. Amor não é dom. Esse dom, isso aí não é dom. Isso é mandamento. Você tem que amar o seu irmão. Isso não é dom. Porque quando fala de dom, fala de Deus capacitando alguém. Então aí você poderia usar como artimanha diante de Deus. Eu não recebi o dom do amor, então não vou amar ninguém. Eu posso odiar, eu posso matar aquele miserável, aquela irmã que está fazendo raiva, porque eu não recebi o dom do amor. Mas você está enganado. Amor é mandamento. O que diz aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22? Quem pode ler para mim em voz alta? Não lê baixo não, irmão. Alto. Pode ler, irmão. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas isso está incluído aonde? Esse texto? No fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Isso não é dom. Dom é algo que Deus dá para alguém. O fruto do Espírito você busca e isso vem de você para Deus. Não é de Deus para você. É algo que você tem capacidade. É algo que você tem capacidade de desdobrar dentro de você através do arrependimento, através da obediência. Então não existe dom de amor. E eu não estou criticando quem já falou dessa forma. Deus está te dando o dom do amor. Não estou te criticando. É porque você uma vez não foi instruído. E hoje a igreja aqui no Nova Vista está instruindo a você que não existe dom de amor. Talvez Deus te dê uma revelação para você passar para uma pessoa, quase que nesse sentido, e você sem entender,
Você talvez explanou, expressou, falou: olha, Deus está te dando o dom de amor. Não, não existe dom de amor. O amor não é dom, o amor é fruto do Espírito. Aleluia. Amém? Domingo que vem, amém, irmãos? Amém. Ficaram com raiva? Estão chateados? Então dá uma glória a Deus aí, ué. Irmãos, eu sei que pregar sobre dons espirituais na igreja, ou falar sobre doutrina, a gente não vai agradar a todos. Eu já estou com ciência disso. Eu tenho ciência disso. Mas eu tenho um compromisso com a Bíblia. Aleluia, Deus. Você pode até não gostar. Você pode até falar: você nem ora por revelação, rapaz. Você quer pregar sobre dons espirituais? E quem falou com você que eu tenho que orar por revelação para pregar sobre dons espirituais? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que estudar a Bíblia e pesquisar a palavra, e o Espírito Santo me inspirar para pregar sobre dons espirituais. Eu não preciso ter um dom para falar dele. Eu preciso conhecer a palavra. Preciso conhecer a palavra. Aí eu posso falar e ter autoridade para falar sobre dom de revelação, sobre dom de profecia, sobre dons de curar, sobre dons de maravilha, que é diferente de dom de cura. Dom de maravilha, sabe o que é isso, irmão? A pessoa não tem um olho e de repente nasce um olho. Isso é dom de maravilha, isso não é dom de cura. Dom de cura é um. Dom de maravilhas está no outro nível maior. A pessoa não tem a perna e nasce uma perna. A pessoa morreu e é ressuscitada. E isso é dons de maravilha. Amém? Que Deus abençoe. Ouvinte de casa, que Deus te abençoe. Até o próximo domingo, querendo Deus.